Agora vamos entrar um pouco no assunto de cada tag para a gente dar uma olhada em tudo que a gente tem disponível. Por exemplo, nessa minha apresentação de slide aqui, eu tenho um H1, tenho P, tenho o L, tenho o OL. Então, a gente pode fazer os testes aí para brincar. Coloco um H1, um cabeçalho importante. Eu posso adicionar um parágrafo. No meu Visual Studio Code, se eu digitar a palavra lorem e der um tab, ele completa com um texto de marcação, que é o lorem y. E eu vou quebrar aqui para ficar mais bonitinho, ficar mais legível. Eu vou apagar porque não tem necessidade disso. E digamos que eu quero colocar um negrito, eu abro um strong e simplesmente adiciono a palavra dentro dele. Posso criar uma UL. Mais uma vez gostaria de ressaltar para vocês que cada vez que eu desenvolver uma OL, que eu criar uma OL, o próximo elemento, o elemento filho de uma OL tem que ser um LI, certo? Eu não posso colocar um P, eu não posso colocar um H1, eu não posso colocar um H2, nada nesse sentido aqui. Tudo o que for desenvolvido dentro da OL tem que estar dentro de um LI. Aí vocês podem me fazer a seguinte pergunta: eu posso ter outra OL dentro de uma OL? Pode, perfeitamente. Simplesmente eu tenho que criar o LI e começar a desenvolver essa nova UL ali dentro. Isso aqui acontecia bastante, acontece ainda talvez, para desenvolver alguns menus com subníveis. Por exemplo, eu estou na página, aqui é a home, e aqui vamos supor que é serviços. E dentro de serviços eu tenho mais uma lista que é websites, hot sites e etc. Vamos salvar aqui, vamos rodar só para a gente ver como que está funcionando. Então é perfeitamente possível criar uma lista dentro de outra, desde que respeite que uma LI tem que ser filha imediata de OL. Eu não poderia fazer isto daqui. Bom, deixa eu voltar para minha apresentação aqui para ver. A gente não falou sobre o comentário ainda. O que é um comentário? Vou colocar um exemplo aqui e vou rodar ele lá no nosso navegador, um comentário. Ele escreveu o texto aqui. Se eu não colocar nenhuma tag, ele vai escrever o texto como se fosse um texto normal. Agora, se eu colocar esta sintaxe, que é um sinal de menor, ponto de exclamação, dois tracinhos e o sinal de maior, ele vai se transformar em um comentário. O que é um comentário? Um comentário é aquele código que o navegador, na verdade, ele não exibe para o usuário. Esse código, ele fica, se vocês forem inspecionar, mais para frente a gente vai estudar um pouquinho melhor como utilizar essa ferramenta para inspecionar aqui. Mas vocês vão notar que o comentário ele está aqui. Vou dar um zoom. O comentário está ali, ele é como se fosse uma tag, um elemento, porém ele não é exibido. Ele é bastante útil para o desenvolvedor. Eu quero separar essa seção aqui para não me perder ou para colocar alguma regra de negócio muito específica. Por exemplo, este. Deixa eu colocar algo mais simples. Menu. Aqui barra menu. É uma maneira de se usar comentário. Existem as boas práticas de como utilizar um comentário ou não. Eu não vou lembrar de cabeça agora aqui um exemplo mais prático na vida real, mas acredito que vale a gente abordar em um outro momento, em outro vídeo, quem sabe, como e quando utilizar comentários no código, tá? Porque há uma premissa básica que se o teu código está comentado, se tem muito comentário no teu código, se o teu código não se auto-explica, é sinal que ele não é um código bom, tá? Mas eu não quero abordar muito, não é esse o foco do vídeo, então foi só para mostrar como funciona um comentário. Bom, a gente viu que é totalmente possível sair escrevendo dentro do HTML lá e o navegador vai se achar, vai conseguir rodar bonitinho.
Ele vai colocar tudo que a gente escreveu para funcionar. Porém, existe a maneira certa de se fazer o HTML, que é fazendo o nosso teminha de casa, digamos assim, fazendo o básico. E o básico das tags HTML é essa seguinte estrutura que eu tenho no slide aqui. Eu tenho uma tag doctype, que ela é do tipo self-closing, ou seja, ela se fecha sozinho, não precisa fechar. Ela sempre vai ser aquela tag que eu vou deixar ela na primeira linha do meu código lá. E que serve a tag doctype? Ela serve para informar ao navegador qual é a versão do HTML que eu desejo utilizar. Por exemplo, atualmente a gente usa a versão 5 do HTML, que é a versão mais recente. Mas é possível que vocês encontrem em alguns sites por aí. Deixa eu até mostrar um exemplo. Os sites com uma marcação um pouco mais antiga. Eu vou dar um Ctrl U aqui, eu vou enxergar o código fonte. Tem um doctype mais específico, dizendo que é um XHTML. Essa aqui é da versão 1, ó, se vocês forem reparar. Estou usando a versão 1 do HTML, então é um site bem antigo, esse do Maljora aí. Inclusive tem bastante dicas, quem quiser, quem está começando na área, tem bastante dicas de conteúdos muito bons, por sinal. Eu recomendo que todo mundo dê uma olhadinha aí, que sempre tem coisa boa. Voltando para a apresentação, no nosso básico do HTML ali, nós temos a tag HTML, que é a tag principal, ou seja, eu estou dizendo ao navegador, esse documento é um documento HTML. Então, tudo que eu for desenvolver tem que estar englobado por esse HTML. Eu tenho também a tag head e a tag body. Eu já vou colocar no código aqui para a gente ir praticando, para a gente ir dando uma estudada um pouco melhor. Eu tenho um atalho no Visual Studio Code aqui. Se eu apertar a colocar o ponto de exclamação e der um tab, ele já coloca essa estrutura para mim. Eu vou tirar as coisas que não precisam. A gente tem um atributo aqui. Eu vou dar uma indentada aqui para ficar melhor a leitura. Tudo que está dentro da tag head é o que não aparece para o usuário final. Não aparece. Por exemplo, se eu colocar um H1 aqui, ele vai aparecer como a gente fez vários outros momentos ali e já apareceu. Mas se eu pular esse H1 lá para dentro do head, ele não era para aparecer, mas ele apareceu. Notem que o navegador ele tentou corrigir para mim, ó. Ao invés de colocar dentro do head, ele colocou lá no body, ó. O Chrome fez essa correção automática para mim. Mas então, eu queria ressaltar que tudo que está dentro de body é o que vai aparecer para o usuário e tudo que está dentro de head é mais para configurações, para metadados e esse tipo de coisas. Com exceção a tag title. A tag title é aquela tag que aparece no título da aba do navegador. Por exemplo, aqui, minha primeira página em HTML. Então, agora eu tenho o meu título da minha página. Aqui a gente está com um certo probleminha. O título ficou com uma desconfiguração nos nossos acentos. Por que aconteceu isso? Quando a gente criou a nossa página em HTML lá no nosso editor de texto Notepad, deixa eu até relembrar aqui com vocês, eu simplesmente salvei como .html e ele salvou com a codificação UTF-8. Então eu crio uma tag chamada meta e passo o tipo dela, char7 UTF-8, que é o que o bloco de notas salvou, e aqui já está me dizendo que ele está selecionando esse tipo de encoding, certo? Eu salvo aqui, dou um F5 lá e já volta a funcionar o meu HTML normalmente. Então, o head serve para esse tipo de coisa, para eu adicionar o meu título, para eu fazer as configurações. Mais para frente a gente vai aprender a chamar estilos aqui dentro, que é o CSS. É possível chamar scripts também, apesar de não ser o mais indicado. E assim por diante. No body, como eu falei, tudo que for visível para o usuário vai estar dentro de body. Uma OL, LI, um P, enfim,
qualquer elemento que eu queira deixar disponível para o usuário enxergar.